principalmente porque não tem aqueles sabres de luz chatos. Já quem tá mais interessado na parte da história vai adorar. Ainda bem que isso é Star Wars e a gente vive num mundo onde isso não acontece. Não sobrou outra alternativa a não ser se unir e combater o Império na força, na porrada. Eu quero falar um pouquinho do que eu achei da série Andor, que muitos fãs nem assistiram, mas muitos dos que viram dizem ser a melhor coisa que Star Wars já produziu. E será que é tudo isso mesmo? Sim, sinceramente é muito bom. Principalmente porque não tem aqueles sabres de luz chatos. Não gosto daquelas espadas. Tô brincando, gosto sim. Calma, não tanto também. Eu sei que pra muita gente Star Wars é uma coisa de outro planeta, mas eu posso falar como alguém que não é um enorme fã de Star Wars e que por isso não assisti absolutamente tudo que foi feito, mas assisti muita coisa, que os 3 filmes originais ainda tem um certo encanto, ainda tem uma certa mística e também um peso histórico por ser a origem e a criação de todo esse universo, que talvez ainda os mantenham como os melhores de tudo. Mas se existe alguma coisa nesse universo que pode desbancar essa trilogia, é Andor. O grande destaque da série é ela se aprofundar nesse universo de Star Wars para mostrar tudo por uma ótica mais realista, mais burocrática, mas eu digo isso no bom sentido, em que você vê tudo aquilo que já conhecia a partir dos outros filmes e séries, em especial os originais, mas de uma forma mais palatável, mais crua. Eu diria até mais visceral mesmo. Ah, mas eu não sou um grande fã de Star Wars. Como eu disse, eu também não. Mas não se preocupe, porque os produtores fizeram uma série que vai agradar tanto quem é fã, quanto quem não é. Na verdade, o único grupo de pessoas que eu acho que não vai se interessar muito pela série é aquele pessoal que é mais apaixonado pela parte estética, a parte da aparência dos personagens, o visual das naves, mas que não tá muito preocupado com o que é dito na trama. Já quem tá mais interessado na parte da história vai adorar. Ela mostra como o Império controla toda a galáxia, não mostra, mas dá uma boa ideia de como a República se tornou ineficiente e potente com o tempo, a origem do exército rebelde, e tudo isso não no sentido de ficar explicando tudo, aquela coisa do filme ter que mostrar como as coisas acontecem, de onde os personagens vieram, como determinada coisa chegou naquele ponto, mas no sentido de se aprofundar na intimidade e no cotidiano, tanto dos rebeldes quanto do Império, não de um ou outro personagem, mas dos sistemas, mostrando um universo macro. Eu vou usar mais ou menos a divisão de núcleos de personagens da própria série para passar pelas partes mais interessantes dessa história. Mas antes, aproveita esse momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso dá aquela força. Que a força esteja com você. Vamos começar pelo Império, onde a gente observa uma máquina que, além de gigante e cruel, é muito eficiente em ser cruel. Nas outras produções de Star Wars, principalmente nos filmes, tudo parece ser decidido numa sala fechada com o Darth Vader, o Palpatine e mais 2 oficiais de confiança deles. Lembrando muito aquelas reuniões de vilões dos Simpsons ou filmes de Lego. Já aqui em Andor não. Aqui a opressão é organizada, ela tem uma baita de uma infraestrutura. O Império é dividido em vários departamentos. Tem os militares, tem o sistema jurídico, tem as prisões, onde os detentos são obrigados a construir as armas do Império, tem todo o lado da tortura, que não é só o Darth Vader apertando o pescoço dos outros. É toda uma parafernália com pessoas treinadas em tortura, equipamentos e tudo mais. Mais particularmente, os temas que eu achei mais fodas mesmo são 3. O Senado, que basicamente é um teatrão gigante, onde os senadores fingem trabalhar e agir em nome do povo, mas aquilo é só para passar uma falsa sensação de democracia, porque no fundo todos ali são só personagens, não no sentido literal, tá? Não são pessoas do Império fingindo ser senadores. Quer dizer, é mais ou menos isso, mas eles realmente são senadores, só que todos ali parecem estar bem satisfeitos com o andar da carruagem. Quase todos, mas a gente já chega lá. Vale dizer só que mesmo que um senador não concorde com o Império, ele não tem poder para fazer nada, por causa de um enfraquecimento perante aos departamentos do Império. A série mostra que assim que o Império estiver pronto para controlar a galáxia só através da força, ou o Senado se dissolve por bem ou por mal, para eles tanto faz. Porque nesse ponto eles já não enxergam mais o Senado como um obstáculo, só como uma forma de validar suas ações perante ao povo, para diminuir a possibilidade de rebeliões. Porque isso sim ainda incomoda o Império, a possibilidade de um levante massivo. Por isso eles usam um segundo tema muito interessante, o controle midiático, que é muito explorado principalmente na segunda temporada. Além disso que eu já falei sobre o Senado, tem uma parte bem longa que eu achei ótima, em que o Império se reúne para construir uma mentira sobre Gorman, que é um planeta pacífico, mas que tem riquezas importantíssimas para o Império no seu solo. Algo que eles precisam para construir uma tal de Estrela da Morte. E eles decidem usar a mídia para fazer uma campanha de desinformação, transformando Gorman, aos olhos de todo mundo, num planeta terrorista. Tem um momento em que os rebeldes desse planeta decidem roubar um carregamento de armas do Império, não para usar
contra ele, mas para mostrar que o Império tá fazendo alguma coisa de errado ali, porque segundo o Império, eles só foram pro planeta fazer serviços administrativos, mas toda hora eles descarregam equipamento pesado, inclusive de guerra, no planeta. E nessa parte, o Império descobre esse plano e decide não impedir o roubo para justificar uma ocupação. E quando o povo vai pra rua protestar contra a ocupação, o Império coloca vários soldados inexperientes e descartáveis na rua e chega a usar até um atirador de elite para matar um desses soldados e ter um pretexto para começar um massacre. E mesmo com as imagens mostrando que quase ninguém no protesto estava armado e os poucos que estavam só tentaram se defender, a mídia cria toda uma narrativa distorcida para jogar a culpa nos rebeldes e inocentar o Império. Um Império invadindo outro planeta para roubar suas riquezas. Forças armadas repreendendo um protesto pacífico na bala, e a mídia distorcendo tudo a favor dos poderosos? Eu sei o que você tá pensando. Ainda bem que isso é Star Wars e a gente vive num mundo onde isso não acontece. E toda essa desinformação sobre Gorman feita pelo Império é retratada na série principalmente a partir de dois personagens. O Cyril Kern, que trabalha na parte administrativa, e a Dedra Meero, que é uma oficial de alta patente do BSI. E essa parte burocrática é o terceiro e mais interessante tema aqui. O BSI, caso já não tenha ficado claro, é uma referência a esses milhares de siglas que existem por aí. KGB, Gestapo, G2, M6 e principalmente as polícias secretas dos Estados Unidos. A série pareceu tentar aproximar bastante a BSI da CIA e do FBI. E essa é uma das partes mais interessantes da série, porque aqui a gente consegue ver como funciona todo esse sistema opressivo do Império. Primeiro, porque mostra todo um aparato que dá peso pro Império que você vai ver a partir de Uma Nova Esperança. Eu sempre achei muito estranho nos filmes o Império sempre ser mencionado como tão poderoso e temido, mas basicamente a gente só assistia os Stormtroopers atirando pra qualquer lado, ou uma batalha de naves aqui ou acolá. E isso nunca me passou essa sensação de grandiosidade que o Império teria. Mas a partir do que a gente vê em Andor, a gente finalmente conhece toda essa estrutura por baixo dos panos, que daí sim mostra como o poder do Império é abrangente e robusto. Aqui sim eu tive realmente uma sensação de que o Império tá sempre observando e ouvindo tudo que as pessoas fazem, e que qualquer passo em falso já era. A série conseguiu construir mesmo um clima de opressão e medo bem genuíno. E segundo, pelos personagens, do Cyril e da Dedra, porque eles trazem um lado mais humano do Império, trazendo as tão maravilhosas nuances para a história. Os dois são extremamente obcecados por fazer um bom trabalho, tirando qualquer possibilidade do famoso sou mal porque sou mal. A Dedra é uma carrasca impiedosa com qualquer rebelião que surja porque ela acredita no Império e no seu discurso de ordem. Então ela leva a sério o trabalho de conter essas revoltas, porque ela realmente acredita estar certa no que faz. Mas é ela quem descobre com muito trabalho de inteligência que existe uma rebelião mais poderosa se organizando. Quando o Andor se torna um criminoso mais importante para o Império, ela fica obcecada em prender ele, mas não porque tem algo contra ele pessoalmente, ela tem algo contra o que ele representa, uma negação ao Império. E pegá-lo seria uma grande conquista moral, quase como um super-herói que pega um vilão terrível e agora vai receber uma estátua em praça pública. E daí surge essa necessidade de reconhecimento, de ser promovida, de crescer profissionalmente, para ser alguém importante, alguém que é muito especial na manutenção da ordem, ao ponto de ela se tornar aquela policial que infringe a lei para fazer a lei ser cumprida, o que traz um final muito satisfatório pro arco dela. Essa ordem, preto no branco, sem tons de cinza que ela prezava, se volta contra ela, e no fim a sua história acaba sem um julgamento justo. Só a penalização de alguém que age em desacordo com os interesses do Império. Ela é uma pessoa muito fria, que age através de uma mentalidade extremamente racional. Sabe aquela coisa de matar uma pessoa para salvar 1000? Com ela não. Com ela, matar uma pessoa para salvar 2 já faz todo sentido. Esse comportamento fica muito escancarado quando ela ajuda a desmoralizar Gorman para invadir o planeta. Não que ela seja uma tirana que simplesmente quer fazer um mal. Na cabeça dela, aquilo é um mal necessário para um bem maior. Tem inclusive uma coisa muito parecida do lado dos rebeldes, mas a gente fala disso daqui a pouco. Quem traz mais emotividade para a coisa toda é o Cyril. Aliás, eles dois têm um relacionamento que é bem feio e esquisito, e que é motivado por esse fascínio na busca pelo sucesso que eles compartilham. Mas o Cyril tem uma outra motivação para esse perfeccionismo, um motivo bem mais comum: a mãe. É, isso aí. No universo de Star Wars também existe pressão familiar para o filho ser alguém na vida. E preocupado em não desapontar a mãe, ele sempre está tentando conquistar mais e mais. Aliás, essa necessidade de aprovação também aparece no relacionamento dele com a Dedra. Ele é um dos agentes do Império que finge estar interessado na rebelião de Gorman para coletar informações, algo que ele não faz por acreditar na ordem e no Império, mas sim para cumprir bem o seu papel profissional que foi delegado pela esposa. Ou seja, ele é o personagem do lado do Império que retrata como nem todos os imperiais são maus e terríveis. Ele só cresceu naquele sistema e simplesmente o observa com normalidade. Para ele, tudo o que ele faz é simplesmente seguir com a vida como qualquer outra pessoa.
Essa emotividade fica muito clara em dois momentos já lá pro final da série, apesar de que a relação com a mãe já deixava isso bem claro. Mas isso fica mais visível quando ele percebe que o Império realmente quer atacar as pessoas em Gorm. Nesse momento ele fica revoltado não só com o Império, mas também com a Dedra, porque ele percebe que não só está sendo usado por eles, como também nota que talvez eles não sejam tão bonzinhos assim. Ele chega até a dar alguns sinais de arrependimento e demonstrar empatia pelos rebeldes, e um pouco mais pra frente, quando ele vê o Andor tentando matar a Dedra, e por um instante ele sai daquela postura formal e precisa de um bom profissional para alguém irado agindo por impulso para salvar a vida de alguém que gosta. E aí a gente percebe uma coisa que é óbvia, mas que em narrativas de filmes ou séries é legal quando é lembrada, que as coisas não são simples e diretas, o bom e o mal. Muitos imperiais só compraram a ideia de que aquilo era o certo, e estão lutando por aquilo que acreditam, achando que estão fazendo bem. Mas chega de Império, vamos falar dos rebeldes porque aqui só tem coisa boa pra falar, certo? Já adianto que não é bem assim. Desse lado da série também tem várias questões interessantes, como os traumas que o Império deixa nas suas vítimas, ou como uma rebelião desorganizada não sobrevive por muito tempo, mas eu escolhi 3 que merecem mais atenção, começando de novo pelo Senado. Eu disse que nem todos os senadores eram coniventes com o Império, e os poucos que se opõem a ele são representados em especial pela Marmota, quer dizer, Mon Mothma, que é a personagem que expõe para o público como os meios diplomáticos já fracassaram por completo. A Mon tenta por várias vezes manter uma visão opositora ao Império através da sua influência e da sua posição como senadora, mas a sua influência a cada dia que passa parece conquistar menos adeptos. Cada episódio em que ela tenta juntar um grupo de senadores para fazer algo contra o Império mostra menos deles aceitando cooperar com ela. E a sua posição como senadora basicamente não existe, porque ela passa a série toda com as mãos atadas. Oficialmente ela pode fazer muito pouco. No final da série, quando ela decide realizar um discurso no Senado para expor o massacre de Gorman, não só a gente vê o Senado quase que completamente criticando e até vaiando ela, como descobre que o Império também sabia que ela ia fazer esse discurso, porque ela é vigiada de perto, com escutas no seu escritório, agentes do Império disfarçados como seus motoristas, e o Império inclusive tenta impedir esse discurso de todas as formas, só que não consegue. E se por um lado o discurso dela serve como um facho de esperança, por outro, ela teve que abandonar a sua carreira e basicamente toda a sua vida. Agora, como inimiga declarada do Império, ela vira alvo de prisão e tortura. E esse é o ápice da série, porque a Mon já sabe dessas escutas. Ela sabe que vai ter que deixar tudo pra trás e seguir em frente como uma líder rebelde, mas ela aceita isso, porque esse discurso não é mais diplomático. Como eu falei, a diplomacia já fracassou. Esse discurso é praticamente uma declaração de guerra. É o momento em que os rebeldes são convocados a deixar de serem vistos como problemas que o Império precisa resolver e se tornarem uma oposição real a ele. Não sobrou outra alternativa a não ser se unir e combater o Império na força, na porrada. E ela pode fazer isso, porque ela não é uma pessoa inocente e iludida, que achava que só pela diplomacia as coisas poderiam ser resolvidas. Era isso que ela queria, mas ciente de que essa alternativa poderia falhar, ela se precaveu e também usou ao longo dos anos a sua fortuna para financiar um grupo rebelde. E não é a rebelião, é um grupo rebelde mesmo. Esse é outro ponto cativante da série. O que a gente acompanha não são os rebeldes como um exército organizado. Eles ainda são vários grupos diferentes atuando de forma independente. A grande maioria de pessoas comuns cansadas da opressão do Império que formam suas revoltas locais, por uma necessidade emergente de se defender. E aqui entra o personagem mais ambíguo da série, o Luthen Rael, que é o responsável por tentar organizar e unificar todos esses vários grupos, numa força só. Ele é o principal personagem que a série usa para transmitir também o outro lado da moeda, para mostrar que os rebeldes também não são santos, que eles têm um propósito muito mais nobre do que o Império, estão agindo por uma necessidade verdadeira de se defender, mas que ainda assim, para confrontar um sistema grande e poderoso, você precisa construir um outro sistema grande e poderoso. Os rebeldes também têm ordens e protocolos aos montes, inclusive o Andor precisa várias vezes quebrar essas regras para salvar alguém ou cumprir alguma missão. E é nesse núcleo que a gente é apresentado a uma rebelião que não é limpa e bonitinha como nos filmes, e sim como uma outra organização extremamente burocrática, que também usa de espionagem, de chantagem, de mentiras, de qualquer outra sujeira que seja necessária para sobreviver. Os rebeldes, como o Andor e a Bix, vivem escondidos, realizando missões perigosas, são usados como peças pelo Luthen. Assim como os soldados do Império, eles são descartáveis. Eles precisam abandonar qualquer possibilidade de uma vida comum, por esse bem maior. E, se necessário, abrir mão da própria vida. Isso torna esse personagem do Luthen tão bom. Ele não é alguém mau atuando do lado do bem. É alguém que está convicto de que está fazendo a coisa certa e está disposto a fazer tudo por isso. O que fica muito claro em algumas situações. Tem um episódio em que o Taikoma, um amigo da Mon, passa a ajudar ela com a rebelião lavando o dinheiro que ela envia para os rebeldes. Ele faz isso para esconder essas movimentações financeiras. Só que com o tempo, por causa disso, ele fica sem nada. Ele perde o dinheiro dele, a esposa o abandona, enfim, ele fica todo quebrado. E sente que está se arriscando demais, fazendo demais
poderes e ganhando nada em troca. Daí ele passa a chantagear Amon, pedindo uma retribuição em troca do silêncio dele. E Amon conta isso pro Lúthien, e quando ele descobre... faleceu. Mas esse comportamento fica mais evidente no massacre de Gorman, que aliás vale dizer, eu vou citar ele de novo, porque esse sim, não um massacre em si, mas esse período na história da série, esse sim é de longe o que tem de mais profundo e simbólico em toda a saga Star Wars. Quando os rebeldes de Gorman começam a se opor ao Império no planeta, o Lúthien intencionalmente os inflama a lutar, mesmo sabendo que eles não só perderiam, como seriam esmagados, porque ele quer usar essa resposta brutal do Império como motivação para aumentar o apoio público aos rebeldes, que aqui nesse momento já começam a aparecer mais como um exército de fato. Em um lugar que eles não sabem nada sobre luta, eles serão esmagados. Isso é um triunfo. Você está pensando pequeno. E se tudo acabar em chamas? Vai queimar. Com muito fulgor. O Lúthien, assim como a Dedra, está disposto a fazer qualquer mal por um bem maior. E por fim, um último ponto interessante que eu destacaria do lado dos rebeldes, que também valeria para o Império, mas nas tramas narrativas quase sempre esse tema é tratado do lado dos mocinhos, todo esforço, sacrifício, investimento, treinamento e tudo mais que é preciso para confrontar aquilo que é considerado injusto, não é retratado na série através de um salvador, de um escolhido que estava predestinado a liderar o povo a caminho da salvação. Não tem Jedi destinado a nada aqui. Aliás, os Jedi nem aparecem na história em momento algum. Muitos filmes seguem essa estrutura narrativa do Salvador, alguns deles muito bons inclusive. Mas sinceramente, eu sempre achei isso um pouco cafona e artificial. E como a série se chama Andor e acompanha a jornada dele, pode ser que algumas pessoas tenham essa impressão de que ele vai ser alguém especial, alguém diferenciado, mas está bem longe disso. A série segue o Andor como se tivesse olhado para a rebelião contra o Império e escolhido um dos seus membros aleatoriamente, só para ter um personagem guia, alguém que nos aproxima da luta, que nos leva pelos acontecimentos, para a gente conhecer a história. Para ter uma ideia, em vários episódios ele mal aparece, e caso você esteja pensando, mas não foi ele quem roubou os planos da Estrela da Morte? E sim, foi. Mas ele não fez isso sozinho. O filme Rogue One mostra, e a série complementa bem essa ideia, de que isso foi uma tarefa bastante complexa, que contou com a participação de muita gente para acontecer. Isso fica claro quando o próprio Lúthien, em certa parte da série, tem a sua credibilidade e a sua eficiência questionados pela organização que ele ajudou a criar, mostrando como ninguém é maior que o sistema. O exército rebelde é formado por muitos combatentes, e é algo que leva muito tempo para ser construído. É realmente uma visão muito mais realista de uma Guerra nas Estrelas. Você deveria assistir Andor, seja fã de Star Wars ou não, porque não é só uma série Star Wars, é uma série de espionagem, intriga política, suspense, que funciona praticamente como um guia, que explica todo o enredo desse universo, que apresenta as motivações e explica os desdobramentos futuros, tudo de forma muito complexa e madura, e de qualidade, viu? Vale dizer que a série é muito bem feita. Eu gosto muito das lutas de sabre de luz, gosto muito do personagem do Obi-Wan e tudo mais, mas essa série é um pilar que traz personalidade e dá muito mais significado para as outras produções de Star Wars, que deixam de ser só histórias de ficção e aventura com uma crítica social de fundo, tratada com leveza, e agora passam a ser também um debate político adulto. Destrua a galáxia e depois volte correndo para sua peruca ridícula. Você está acabado. E você está atrasada. A rebelião não está mais aqui. Ela voou para longe. Está em todo lugar. Mas calma lá, também não é só rasgação de seda não. Particularmente eu vi muito pouco problema que me chamasse a atenção negativamente em Andor. Mas tem duas coisinhas que eu acho que valem a pena o pitaco. A falta de ação na segunda temporada, que não é nada demais, inclusive bate muito bem com o tom da série e não diminui em nada ela, mas que em alguns momentos, se aparecessem um pouquinho mais, também não fariam mal. Agora, uma coisa que eu sempre torci o nariz e que na série não foi diferente, é Star Wars ser tratado como um universo tão gigante, vasto, com vários planetas, e basicamente só ter humano na história. Praticamente todo mundo que aparece na série é humano, ou pelo menos tem essa aparência humana. Mas não esquenta a cabeça porque, como eu falei, essas coisas não diminuem em nada a série, que é sim muito boa e merece a sua atenção. É isso aí, valeu pra você que viu até aqui e um abraço.